garotada, como vai? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, bom dia, boa tarde, amigos. Ai, que saudade. Galera, hoje nós vamos aí estudar um pouquinho sobre o uso das consoantes, tá? S, Z e X, lá da nossa atividade, do nosso conteúdo do livro, da página 118 a 119, beleza? Nós iniciamos aí, né? Embora o grafema S, o que é grafema? É a menor unidade, né, dentro da gramática, que é o que? A letra, tá? Grafema é o mesmo que letra. Então, embora o grafema S represente aí principalmente o som S, né, segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando aparece no meio das palavras em posição intervocálica, ou seja, entre duas vogais, assume a pronúncia de S, de Z, perdão. Então, ela assume a pronúncia de Z, por exemplo, em casa, mesa, desânimo e liso, tá? Então, entre vogais aí, o S aí vai assumir, né, a posição intervocálica entre as vogais aí, com a pronúncia de Z, ok? Muito bem. Nós temos aí alguns exemplos, né, de palavras com S, mas que tem o som de Z. Análise, casamento, catalisador, colisão e conclusão, ok? O uso de S intervocálico com som de Z, né? Então, a consoante S é usada entre vogais, assumindo o som de Z nas seguintes situações. Primeiro, em palavras terminadas em oso, ossa, essa, issa, ossi, isso, as e esse, tá? Então, o S, ele vai assumir o som aí de Z nessas seguintes palavras aí. Então, são essas palavras terminadas com esses finalzinhos aí. Por exemplo, ansioso, presunçoso, majestosa, glamurosa, francesa, burguesa, poetisa, pitoniza, escoliose, lactose, crise, análise, frase, quase, catequese, hipótese. Então, o S vai assumir aí o som de Z com essas palavras que tem essas terminações aí. Essas aqui, ó. Osso, tá? Todas elas. Então, o S, tá? Vai assumir aí o som de Z nessas palavras terminadas com essas siglazinhas aí, beleza? Mas é apenas o som, a escrita continua com esse, tá? Nas formas conjugadas dos verbos querer e pôr, bem como nos verbos derivados de pôr, que é impor, propor, dispor, compor, tá? Nós temos aí pôr, puseste, pusemos, puseram, puser e pusesse. Então, né, em todas as variações aí, as conjugações desses verbos aqui, tá? O S também vai assumir aí o som de Z, ok? Nessas palavras. Em verbos terminados em içá, tá? Derivados de palavras escritas com S no radical. Então, todas essas palavras aí que terminam aí com o ISAR, içar, tá? Elas vão ter aí o som de R, mas elas são escritas aí com S, ok? Por exemplo, aí, ó, em analisar, né, aviso, avisar, improviso, improvisar, liso, alisar, pesquisa, pesquisar, piso, pisar, ok? Então, todas aí são escritas com S também. Nós também temos aí em substantivos referentes a verbos terminados em ND, tá? E NDIR, ok? Por exemplo, defender vem de defesa, despender, despesa, confundir, confusão, fundir, função. Então, todos esses verbos terminados em inder, tá? Todos os verbos terminados em dir também, tá? Por exemplo, difundir, tá? Todos são aí, vai ter o som, né? Dizer, o S vai ter som de Z, mas sempre vai ser escrito com S, é apenas o som. Também temos aí os diminutivos de palavras com S no radical, tá? Então, nós temos aqui o nosso radical
E o S também vai vir aqui no radical quando houver aí os diminutivos, sempre vai ser escrito novamente com S, não vai mudar o radical, tá? Radical é aquilo que é a origem daquela palavra, beleza? Muito bem. Também vai ser escrito com S após ditongos, que é os ditongos é o encontro aí, né, de duas vogais, de uma vogal e uma semivogal. Então, nós temos aí, por exemplo, ausência, causa, né, coisa, lousa, náusea, tá? Sempre após os ditongos, ok? Então, sempre vai vir S, né? Nós vamos escrever as palavras com S quando for, né, o S vier aí depois dos ditongos, ok? Em alguns substantivos próprios também, como nome de pessoa, nome de lugar, então nós vamos escrever aí com S. Por isso que Souza, tá, é escrito ó, com S, ok? Porque são substantivos próprios. Também em palavras iniciadas aí por vogais, tá? Formadas por derivação prefixal do prefixo des. Então, todas as vezes que nós tiver uma palavra aí que ela é iniciada com des, tá? Com esse prefixo des, ela vai ser escrita aí com S também, ok? Por exemplo, desapertar, desengonçar, desimpedir, desobedecer, desunir. Então, todas são escritas aí com S. Quais são as exceções, né? O S só apresenta som de Z quando se encontra entre duas vogais, tá? Então, existe, né, contudo, algumas exceções. Então, toda regra tem suas exceções, ou seja, palavras que não se encaixam nessa regra, tá? Com o S, apresentando o som de Z entre uma vogal e a consoante e a consoante e a consoante N. Então, nós temos aí intransitivo, tá? Então, sempre vai vir aqui, ó, quando tivermos aí, né, a junção aí dessas consoantes do NS, sempre vai ser escrita com S mesmo, né? Transação, né? São as exceções aí que o S, ele tem som de Z, ok? Mas sempre ela vai vir junto aí com o N. Então, essas são as exceções. E nós também temos as palavras homônimas, com som, com S e Z, né? Então, nós temos aí cozer, cozer, que é o quê? As palavras homônimas são aquelas palavras, né, que tem o som parecido, mas a grafia, né, e o significado é diferente. Por exemplo, cozer e coser, né, que são significados diferentes. Um é o mesmo que cozinhar, o outro é o mesmo que costurar. Então, são palavras aí que têm o mesmo som, né, mais aí a grafia e o significado é diferente, ok? Por exemplo, minha avó coseu minha saia ontem. Ela fez o quê? Ela costurou a minha saia. A minha mãe cozeu as batatas para o jantar, né? Então, é o mesmo que cozinhar. Então, são significados diferentes. É o que acontece com maisena com S e maisena com N, né? Então, quando eu falo em maisena, eu estou falando do produto mesmo, da farinha de amido de milho. Mas quando eu uso maisena com Z, eu estou falando da marca que é maisena, tá? Por exemplo, também tem o vaso com S e o vaso com Z, né? Quando eu falo o vaso com S, eu estou falando do vaso, o recipiente. Mas quando eu falo vaso com Z, né? Quando eu escrevo vaso com Z, né? É o mesmo que deixar sair o conteúdo. Por exemplo, vazou a água do cano, né? A água saiu, beleza? Então, agora vocês vão fazer a atividade da página 120 a 124, tá? Com base aí nessa pequena explicação que nós fizemos, tá? Sobre o S e o Z. E, né, depois nós vamos fazer aí a correção dessa atividade, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula!